Quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Iremos louvar aqui com o hino 291, hino da nossa harpa cristã. Que o Senhor Jesus vos abençoe neste dia. Ou de cruz se erigiu, dela um dia sumiu, com emblema de vergonha e dor. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, para levar e sofrer. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar, e com ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Sempre somos gratos a Deus por mais uma oportunidade de estar na tua casa. Que o Senhor ele é fiel, ele é digno de toda honra e de toda glória. Iremos louvar com o hino de número 26, no hino da nossa harpa cristã, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus possa estar abençoando a sua vida neste dia. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensar como será glorioso ver-se a triunfal multidão, que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensar como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírio são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá.
Pensa na celestial melodia, que a terra encherá de bel lar, e das harpas a doce harmonia, ao passar o Jordão se ouvirá. Mesmo em dores que levam à morte, sê constante, não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel verás. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar esta glória de além. Não almeja viver, oh amigo, nesta formosa Jerusalém. Amém, glória a Jesus. Iremos meditar na lição desta semana, lição de número 7, lição que diz salvação pela graça. Textuário da nossa lição: pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só homem, ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da fé. Está escrito no livro de Romanos, nos capítulo 5, versículo 18. A verdade prática de nossa salvação é fruto único e exclusivamente da graça de Deus. Nas leituras diárias durante a semana, hoje, quarta-feira, a graça de Deus transborda em nós. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 14. Temos alguns objetivos na lição. Saber que nossa salvação é fruto único e exclusivamente da graça de Deus. Os objetivos específicos abaixo. Objetivos específicos referem-se ao que o professor deve atingir em cada tópico. Por exemplo, o objetivo refere-se ao tópico com os seus respectivos subtópicos. Explicar o propósito da lei da graça, discutir a respeito do favor imerecido de Deus e salientar para o escândalo na graça. Meus queridos, essa lição tem três tópicos. São 3 tópicos essa lição. Hoje ela tem 3 tópicos. O primeiro tópico fala lei e graça. Segundo tópico, favor imerecido de Deus. E o terceiro tópico, escândalo da graça. Primeiro tópico, lei da graça. O primeiro, o propósito da lei. O segundo, a graça revelada, que a lei é imperfeita. No terceiro subtópico, o primeiro tópico diz superabundante graça. E o segundo tópico, terceiro tópico, a graça não é salvo conduto para pecar. E aí no terceiro subtópico diz escândalo da graça, seria a graça injusta. Segundo, a divina graça incompreendida. Terceiro, se deixar presentear pela graça. Amém. Se deixar presentear pela graça. Então nós vemos aqui os 3 subtópicos desta lição. Essa lição se encontra a leitura bíblica em classe no livro de Romanos, capítulo 5, versículos 6 ao 10, capítulo 5 ainda, 15, 17, 18, 20 e ainda o capítulo 11, o verso 6. Iniciamos a leitura assim e vamos fazer uma leitura alternada. Eu leio um versículo e sucessivamente os irmãos leem o próximo. Porque Cristo, estando nos ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque nós
sendo inimigo, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Mas não é assim o dom gratuito com a ofensa, porque se pela ofensa de um homem morreram muitos, muito mais agora a graça de Deus é o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Porque se pela ofensa de um só homem a morte reinou, por esse muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por um só homem a ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só homem, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Mas se por graça já não é pelas obras, de outra maneira a graça já não é graça. Amém? Meus queridos, então vemos aqui a lição. Hoje, o professor, na lição deste domingo, estudaremos a respeito da maravilhosa graça de Jesus. Nossa salvação é o resultado de graça, ou seja, do favor imerecido de Deus à humanidade pecadora. Ninguém pode receber a salvação por méritos próprios ou pela observância da lei, pois o seu propósito, segundo o apóstolo Paulo, era somente optar o pecado, o fim de nos conduzir a Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Embora esta lição não trate a respeito do legalismo, acreditamos ser importante ressaltar que ele é arrogante, adverso à graça. Por isso, no decorrer da lição, enfatiza que o homem é salvo unicamente pela fé em Cristo Jesus, pela graça e pelas obras da lei, ou pelo seu esforço em tentar agradar a Deus. Na introdução estudaremos a lei no Antigo Testamento tem a função de instruir e ensinar ao povo o que Deus estabeleceu aos seus israelitas, a fim de eles terem um convívio, propósito pacífico e harmonioso na terra de Canaã. Os mandamentos contêm preceitos indispensáveis de moral, de ética e de vida religiosa, sem os quais o povo viveria num caos. Entretanto, na impossibilidade dos seres humanos cumprirem plenamente a lei para tornarem-se justos, Deus nos outorgou a sua maravilhosa graça. No primeiro tópico dessa lição, lei e graça, o propósito da lei. A lei tem o propósito espiritual de mostrar quão terrível é o pecado. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Livro de Romanos, capítulo 3, versículo 20. Bem como o propósito concreto de preservar o povo de Israel do pecado. Mais tarde a lei também revelaria quão grande é a necessidade do ser humano pela graça obter salvação, pois era impossível cumprir plenamente a lei de Deus no Antigo Testamento. Entretanto, sobre o ponto de vista dos aspectos morais da lei, há princípios que continuam vigorando até os dias atuais. Esses princípios, conforme resumidos no Decálogo, os 10 mandamentos, representam nossas obrigações éticas para com Deus e com o próximo. Esse é o caminho traçado pelo Altíssimo para nós
no processo de santificação efetivado pelo Espírito Santo. Nesse sentido, a própria lei moral de Deus é uma expressão de sua graça, que representa a revelação clara de sua vontade santa, justa e boa. Meus queridos, nós vemos aqui quando Deus fala sobre os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos Jesus resumiu em apenas 2 mandamentos: amar o próximo como a ti mesmo, né? E Deus sobre todas as coisas. Então é esse um dos mandamentos de Deus, né? Que nós venhamos amar o nosso próximo, porque se nós tivermos de mal com o próximo, precisamos se consertar, precisamos ir até ele, pedir desculpa, pedir perdão, para que assim venha concluir o processo de santificação em nossa vida, né? Então nós vemos que devemos amar a Deus em primeiro lugar, né? Para que assim o amor de Deus se complete em nossa vida. A lei nos conduz a Cristo. A lei foi uma espécie de guia para encontrarmos a Cristo por meio da graça. Livro de Gálatas, no capítulo 3, versículo 24. Ela nos convence pela impossibilidade de ser cumprida, de que não podemos alcançar a salvação sem Cristo. Desse modo, quando a lei se faz a própria justiça do homem, como mérito dele, ela se torna despreciativa, impossibilitando o ser humano de alcançar a salvação, que só é possível mediante o evangelho da graça de Deus. A graça revela que a lei é imperfeita. Paulo constata a superioridade do Espírito em relação à lei, e que por isso morremos para a lei. Assim, o escritor dos Hebreus revela que a lei é imperfeita, e o apóstolo João afirma que foi Cristo que trouxe a graça e a verdade. Sim, a graça é superior à lei. Logo, segundo as Escrituras, só existe a lei por causa do pecado, e para apontá-lo que diremos, pois, é a lei pecado, de modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Amém, meus queridos? Então nós vemos que foi preciso se manifestar a lei para assim que o pecado viesse a ser punido na vida das pessoas, né? A lei leva-se uma pessoa até o juízo, para que assim ela passe ali por uma condenação, né? Uma justificação, e ali é resolvida a causa. Às vezes pega a penalidade, às vezes, né, penalidade para pagar na rua, fazendo alguns trabalhos domésticos para a sociedade. Mas pela graça é diferente. Quando nos aceitamos a Jesus, ele risca, né, todos os nossos pecados e joga no mar do esquecimento. Então pela graça é diferente. E aqui vemos um subsídio teológico que diz a finalidade da lei. Talvez em nenhum outro passagem das Escrituras o objetivo da lei esteja tão bem explicado como na carta aos Gálatas. O apóstolo Paulo pergunta para que a lei, e em seguida responde: foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro, e mais adiante, de maneira que a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 19 e o versículo 24. Do texto bíblico e à luz de todo o contexto, percebe-se que a lei, embora ordenada para o bem, não conseguiu justificar ninguém. Pelo contrário, foi alvo de muitas transgressões e culpas que deveriam levar o homem a conhecer as suas próprias misérias e impotência, e partindo daí se humilhar diante de Deus, arrepender-se e ser salvo mediante a fé.
Todavia, em si mesmo, a lei não tinha poder algum para levar o homem ao Criador, e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. A lei, portanto, serviu aos israelitas, a que foi dada por uma pedagoga ou aio até que a fé viesse, mas depois que a fé veio, não estamos mais sujeitos ao pedagogo. Em outra palavra, o objetivo utiliza da lei fazer que pecado sinta a necessidade de justificação e perdão, e levar ao final a confiar em Jesus Cristo e a recebê-lo como seu único Salvador e Senhor, recebendo dele a salvação do pecado e da consequência deste. A morte espiritual se encontra na revista Almeida, revista, né? Se vocês quiserem comprar essa revista, por favor imerecido de Deus. Superabundou a graça. Não há pecado, pois pior que seja, que não possa ser alcançado pela graça divina. Pois onde abundou o pecado que foi exposto pela lei, superabundou a graça de Deus. Por meio da compreensão desta maravilhosa graça, o apóstolo Paulo já escreveu: se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Se encontra no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 1. Fé e graça. Agora, a fé e graça. A graça opera mediante a fé no sacrifício vicário de Cristo Jesus. Ambas, fé e graça, atuam juntamente na obra de salvação. A graça é presente imerecida de Deus, a fé compartilhada humana, contrapartida humana. A obra de Cristo, nesse sentido, não é a fé que opera a salvação, mas a graça de Deus que atua mediante a fé do crente no Filho de Deus.